Como calcular o patrimônio que você precisa para se aposentar usando seus investimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. Se você é novo por aqui, se inscreve no meu YouTube. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no meu Instagram, @investindo com o Lucas. E galera, hoje vamos para um videozinho aqui bem tranquilinho. É um cálculo bem simples, na verdade, que a gente tem que fazer para calcular mais ou menos quanto de patrimônio você precisa para se aposentar usando os investimentos. Então, primeira coisa, a gente precisa de uma calculadora. E a segunda coisa, a gente precisa saber, em média, que rentabilidade a gente vai usar para fazer esse cálculo. Então vamos para a nossa tela do computador. E aqui é o seguinte, eu vou simplesmente digitar calculadora de aportes, calculadora de aportes. Aqui, ó, os aportes, para quem não sabe, é justamente a quantidade que você vai investir mensalmente ou semanalmente, enfim, aqui a gente vai considerar aportes mensais, tá? Que você vai investir um valor, praticamente a mesma coisa, todo mês, tá? Então apareceu aqui Forex Social, uma calculadora de rendimentos. Eu vou usar esse primeiro aqui que ele é bem facinho de usar, tá? Então aqui a gente tem o capital inicial que você vai começar, o rendimento mensal que você consegue atingir em média, a gente já vai ver como chega nisso aqui. O aporte mensal, isso aqui é o quanto de dinheiro você vai investir por mês e o tempo. Tá? Então, bom, a gente tem que partir da primeira premissa. Com quanto dinheiro quanto você quer receber por mês quando você se aposentar? Você quer receber 10 mil, 15 mil, 20 mil? Depende, cada pessoa tem as suas necessidades. E pra gente calcular isso, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, vamos supor que eu quero me aposentar com, sei lá, vamos pôr aqui um valor de 10 mil por mês. E vai ter pessoa que vai falar, Lucão, mas esses 10 mil por mês, lá na frente, por conta da inflação, ele não vai estar valendo tanta grana, vai ser muito menos. Não tem problema, porque simplesmente você vai corrigir o seu aporte com o valor da inflação. Se a inflação subir 3%, você sobe o seu aporte em 3%. Porque hoje, se você investe R$500 por mês, por exemplo, se você continuar por resto da sua vida investindo R$500 por mês, tem um problema aí. Você vai aumentando esse aporte. Conforme você for ganhando mais, conforme a inflação for aumentando, você vai corrigindo esse aporte. Então, não tem problema. Esse valor final que a gente vai calcular é com base em hoje, porém, quando você vai aumentando o seu aporte com base na inflação, vai dar tudo certo. Tá? Então vamos supor que eu quero me aposentar com os equivalentes a 10 mil reais de hoje, que dá um padrão de vida legal, dá pra você viajar, fazer o que você bem entender tranquilamente, sem se preocupar muito com dinheiro, né? Então, 10 mil reais por mês. Como a gente vai se aposentar? Ou usando ações, ou usando fundos imobiliários, claro que dá pra você fazer com renda fixa também, a gente vai fazer aqui, só que você vai ver que vai dar um montante de patrimônio muito grande necessário para você usar renda fixa. Então, se você quer entender melhor como que analisa as ações e tudo mais, clica nesse linkzinho do card aqui em cima que você vai ver um vídeo de eu explicando como que analisa e escolher as ações ideais para sua carteira, fechou? Bom, então primeiramente eu vou considerar aqui que você vai se aposentar usando ações. E que tipo de ações você deve usar para montar essa aposentadoria? Eu não estou falando para você usar 100% ações, mas a parte rentável mesmo, que vai te dar renda, sem ser reserva de emergência nem nada. Então, que tipo de setores você pode usar? Você pode usar setor bancário, setor de saúde, setor de saneamento, setor de energia elétrica. São 4 setores muito legais para você ter na sua carteira, que são empresas que dificilmente ficam sem entrar dinheiro, né? Se for pensar setor financeiro, os bancos estão sempre lucrando. Setor de energia elétrica, todo mundo está usando energia elétrica. Não tem como uma empresa de energia elétrica do nada começar a lucrar menos, a não ser que aconteça alguma coisa com o governo que mude as taxações, enfim. Muito difícil de acontecer. Então são setores, você tem que montar a sua aposentadoria com base em setores perenes, montar sua carteira com base em setores perenes. Então, já que a gente vai usar esse tipo de empresa, a gente tem que saber quanto que essas empresas pagam em média na rentabilidade, né? Então eu vou entrar aqui no site do Fundamentos, que é pra gente ver a média, quanto de dividendo, né? O dividendo é o lucro que aquela empresa paga anualmente ou semestralmente, depende da empresa. Então a gente consegue olhar quanto que ela pagou nos últimos 12 meses. Vamos considerar aqui primeiro uma que muita gente gosta, que é Itaúsa, né? ITSA4 aí. Vamos dar uma olhada, ó. Olha lá, o dividend yield dela, que é em média quanto ela paga percentualmente por ano, daria aí a cada 100 reais investidos, você recebe em média 6 reais por ano de dividendos, a cada 100 reais. Por quê? Porque é 6%. A cada 100, 6 reais. Então, se você tem um volume de, sei lá, 15 mil reais nessa empresa, e ela te paga um volume médio aí de 6,1% ao ano, ela vai te dar 915 reais por ano, tá? Em média. Então, como que a gente puxa isso aqui por mês? Só dividir por 12. Daria uma média de 76 reais por mês, o que não é uma aposentadoria, né? Então, a gente vai precisar de volumes bem maiores. Então, esse dividend yield
Não quer dizer que o ano que vem vai ser igual, tá? Mas é uma média. As empresas bancárias, empresas do setor financeiro, energia elétrica, costumam pagar muito próximo todos os anos e conforme a empresa lucra mais, né? A empresa vai reajustando os custos delas com base na inflação, né? O preço da energia aumenta. Quem que lucra mais com isso? A empresa de energia elétrica. E ela repassa esse lucro para os acionistas, que somos nós, né? Nós somos sócios dessas empresas. Então, para calcular isso, vamos lá. Temos aí o dividend yield de 6% ao ano. Vamos supor que você quer se aposentar só com o Itaúsa. Só um exemplo. Eu não recomendo que você faça isso, mas para simplificar o nosso cálculo. Você vai pegar a sua calculadora. Poxa, quero me aposentar com 10 mil reais por mês. Então você vai fazer 10 mil reais por mês. Isso aqui multiplicado por 12, porque eu quero ao ano, porque o dividend yield que mostra que ele é anual. Então deu aí, eu preciso de 120 mil reais no ano para eu me aposentar com 10 mil reais por mês. Muita gente considera nesse cálculo de aposentadoria a valorização do ativo também, só que eu não gosto, porque a valorização você tem que vender o ativo para resgatar o dinheiro. Eu não gosto. Eu gosto de aposentadoria só dos dividendos, para eu não precisar vender as minhas ações. Então eu tiro a parte de valorização da empresa e eu considero só os dividendos, só os proventos. Então como que eu vou fazer esse cálculo? Vou pegar os 120 mil aqui, que são 10 mil reais por mês vezes 12, vou pegar os 120 mil reais por ano, na verdade, e vou dividir por esse percentual. Eu vou simplesmente dividir por, abre parênteses aqui, ó, 6,1 dividido por 100, né? Porque é 6%. Aqui, ó, isso aqui é 6%, e eu dou OK. Né? Eu precisaria de 1.967.000. Um jeito mais fácil de você fazer é você pegar 120 mil e já dividir direto aqui pelo 6%, ó, 0,06. Ó. Isso aqui significa 6%, né, em decimal. Então, dou um OK. Olha lá, 1.967.000. Quando você tiver esse volume em Itaúsa, você se aposentou em média com uma aposentadoria de 10 mil reais por mês, fechou? Então é bem simples o cálculo. E quanto tempo eu levo para chegar lá? Antes da gente ver quanto tempo, vamos pegar outra empresa de outro setor aqui. Vamos pegar, por exemplo, Engie, uma empresa de energia elétrica. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, o dividend yield dela já é 5,7. Como que eu vou fazer? 10 mil vezes 12, né? Vai dar 120 mil reais por ano. E eu divido isso aqui por 5,7%. Eu precisaria de 2 milhões e 100 mil para justamente eu conseguir viver em média dos dividendos dessa empresa. Quer dizer que vai pagar todo ano 5,7? Não, mas em média vai ser muito próximo disso, tá? Pode ser que aumente por conta do lucro da empresa aumentar também. Então é bem tranquilinho, tá? Não tem segredo. E se você quer saber isso com fundos imobiliários? Pois é, dá para você usar fundos imobiliários também para fazer esse tipo de aposentadoria. Não é algo que eu uso para minha metodologia. Se você quer entender o porquê eu não uso fundos imobiliários na minha metodologia, clica no card aqui em cima que tem o vídeo explicando. Então, vou pegar um fundo imobiliário aqui, por exemplo, vamos pegar um, sei lá, um MXRF11. Lembrando que nenhum ativo que eu estou falando aqui é algum tipo de recomendação de compra ou venda. Bom, e aqui a gente tem o MXRF11, aqui eu estou só usando como exemplo de estudo. Então aqui ele já mostra o dividend yield mensal, isso aqui não é o anual. Então eu não preciso multiplicar por 12 para sair ao ano, porque aqui já está ao mês. Então como é que eu vou fazer esse cálculo? Vamos supor que eu quero receber 15 mil reais por... Vamos pegar 10, né, para a gente ter um parâmetro. 10 mil reais por mês e ele me paga 0,66, é só eu dividir 10 mil por 0,66. Olha lá. Vai dar 1,5 milhão. Se eu tiver 1,5 milhão nesse fundo imobiliário, ele vai me pagar em média meus 10 mil reais por mês, né? Então é legal você olhar que os fundos imobiliários, eles até que têm uma previsibilidade legal todo mês aí, ó, 7 centavos, 7 centavos, 7 centavos, só que quando você põe num volume de 1,5 milhão, vai te dar sua aposentadoria tranquilamente. Lembrando que eu não uso fundos imobiliários na minha metodologia, se você quer entender o porquê, clica no card aqui em cima que tem um videozinho explicando, tá? Eu prefiro muito mais usar as ações para minha metodologia, isso é de perfil e perfil, tá? Cada pessoa vai ter o seu. Então, beleza. Vamos supor lá, a gente pegou uma média aí de 2 milhões, né? Para você ter uma aposentadoria de 10 mil reais por mês. E agora, como que eu faço para chegar nesses 2 milhões, Lucão? Como que eu faço? Bom, eu vou considerar que você não tem nada hoje, tá? Vou considerar que você tem só reserva de emergência, tá? Você montou pelo menos sua reserva de emergência. A rentabilidade mensal aqui tem controvérsias, tem muita gente que me dá hate de eu falar que 20% ao ano é tranquilo, tá? Muita gente compara com o Warren Buffett, só que o Warren Buffett fez isso nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil as rentabilidades são muito maiores, por conta do risco ser muito maior. Então, se você monta uma carteira com empresas sólidas, empresas que realmente são saudáveis e perenes, você consegue uma média, eu vou colocar 15 para ficar tranquilo aqui, tá? Vai dar uma média aí de
1,15% ao mês, 1,17%. Aí, ó, 1,17% ao mês dá 15% ao ano. Tá com uma rentabilidade totalmente possível, tá? Então, aqui eu vou considerar o aporte mensal. Vamos ver, né? Como a gente tem que chegar nos 2 milhões, né? Vamos colocar aí R$1.500 por mês, vai? Vou colocar menos, vamos colocar R$1.000 por mês. Olha lá, para você chegar nos 2 milhões, daqui quanto tempo você... Olha lá, daqui 23 anos você chega nos seus 2 milhões. Considerando que você tem, sei lá, 25 anos, começou a trabalhar, tá ganhando aí seus 3, 4, 5 mil reais por mês, você consegue guardar uns 1.000, 1.500 por mês, né? Então, ó, com 25 anos... mais 23, você vai ter o quê? 48 anos. Você consegue se aposentar aí com 48 anos. Lembrando que isso aqui, esse volume, na verdade, ele vai ser maior, tá? Vai ser mais de 2 milhões. Por quê? Porque você vai corrigir o seu aporte com base na inflação. Então, na prática, você vai ter mais grana. Então, recapitulando, como que a gente começa esse cálculo? Quanto eu quero receber por mês? Quero receber 10 mil? Você vai pegar os 10 mil e você vai escolher as ações que você quer, né? Obviamente, como você não quer se aposentar agora... você não precisa escolher empresas que necessariamente paguem dividendos agora. Tá? Você pode escolher empresas que são saudáveis, né? Clica no card aí que você vai ver o vídeo como escolher empresas saudáveis. Vai escolher ali entre 10 e 15 ações para você ter aí na sua carteira. E depois, quando você quiser viver de renda, poxa, já acumulei meus 2 milhões, meus 2 milhões e meio, poxa, aí sim, aí você transfere, você realoca esses investimentos para ativos que realmente vão bancar a sua aposentadoria. Porque se a gente for olhar algumas empresas muito boas, não pagam dividendos altos. Se a gente for olhar, por exemplo, algumas empresas como a Apple, por exemplo, ela não paga muito dividendo, né? Vou até entrar aqui no fundamentei.com. Olha que legal, a Apple não paga muito dividendo e não é por isso que ela é uma empresa ruim, né? Olha só, a Apple paga por ano em dividendos, vamos ver se a gente vê aqui, ó. A Apple paga por ano em dividendos, ó, o DY dela, Dividend Yield. Olha lá, ela paga 1,3, 0,9, não é muito, né? Então, poxa, você pode aproveitar essas empresas. Obviamente, daqui 20 anos o lucro da Apple vai ser tão grande que esse Dividend Yield já vai estar mais alto, né? Com base no preço que você pagou hoje. Então, muito interessante você ter de 10 a 15 empresas no Brasil e de 10 a 15 empresas nos Estados Unidos também. É uma carteira que eu acho legal. Composto também com tesouro no Brasil, tá? E também tesouro nos Estados Unidos. Agora, se você quer se aposentar usando só renda fixa, vai complicar a sua situação, porque é o seguinte, a nossa renda fixa hoje, ela rende 2% ao ano, né? O Tesouro Selic rende 2% ao ano. Se a gente for pegar rendas fixas boas, tá pagando aí 3, 4, 5% ao ano. Né? Então, se a gente for pegar aqui, ó, quanto que dá 5% ao ano? Meio, 0,4, aqui, ó, 0,41. 0,41% ao mês dá 5% ao ano, considerando uma renda fixa boa, tá? Ó lá. Nem em 30 anos você chega nos 2 milhões. Né? Então complica. Se usar só renda fixa, com R$1.000 por mês, complica. Tá? Então toma cuidado de só usar renda fixa. Sim, você tem que ter renda fixa, né? Aquela parte tranquila ali, reserva de emergência, até um dinheiro em caixa. Porém, se você quer realmente acelerar e alcançar a sua liberdade financeira, você deve migrar para renda variável, para ações, para fundos imobiliários, talvez. Enfim, coisas que geram mais rentabilidade do que aí uma renda fixa. Porque com a renda fixa, para você atingir seus 2 milhões, você precisaria de quanto aí, ó? 2.500 por mês? Aí, ó, com 2.500 por mês, daqui 30 anos, você chega em 2 milhões. Né? Daqui 30 anos. Sendo que com metade desse aporte em ações, em média, não estou falando que vai fazer sempre 15%, mas a média de 15, 20, 25 anos vai ser tranquilamente aí os 15 a 20%. Tá? Então fica tranquilo aí com relação a isso. O que importa é você manter o seu aporte consistentemente. Fechou? E aqui é o Lucas do Futuro falando que eu esqueci de colocar um negócio nesse vídeo aqui, que eu considerei que a renda fixa você precisaria de 2 milhões, só que na verdade você precisaria de muito mais na renda fixa. Olha só que negócio safado, velho. Olha só. Com 10 mil, para você receber os seus 10 mil por mês, né? No caso, a gente vai calcular no ano aqui, vezes 12, você precisaria de 120 mil por ano. Só que com o Tesouro Selic ou rendas fixas, elas pagam na casa dos 2 a 3%. Quando você divide isso aqui por 2, vamos por 2,5%, uma média aí, você precisaria de 4 milhões e 800 mil para se aposentar usando renda fixa que paga 2,5%. Se você for pegar renda fixa igual o Tesouro Selic que paga 2% ao ano, você precisaria de 6 milhões de reais. Então,
fica muito mais inviável. Dá para chegar? Se você ganha muita grana, investe muita grana, dá para chegar. Mas se você monta uma carteira sólida, aqui eu não tô falando para você pôr dinheiro numa única ação. Essa carteira de dividendos, ela vai estar em 10, 15 empresas, excelentes empresas que você consegue analisar e montar essa carteira sólida com ações do Brasil, ações dos Estados Unidos, tesouro no Brasil, tesouro nos Estados Unidos. Você vai ter um balanceamento que vai te dar uma tranquilidade absurda para você conseguir investir e chegar muito mais rápido nessa sua aposentadoria. Então é mais ou menos isso, não tem muito segredo. Você vai escolher ali as empresas que pagam dividendo, vai calcular mais ou menos ali quanto que você quer receber por mês, vai dividir pelo dividend yield, o tanto que der, você faz as projeções aqui com base na rentabilidade que você acha que você consegue, tá? E aí não tem segredo. Se não deu aqui seus 2 milhões, ó, vai aumentando o tempo, ó, põe 40 anos aqui, ó, 480 meses. Aí você até chega na renda fixa ali, uns 3 milhões e pouco. Porém, toma cuidado, fechou? Bom, então é basicamente isso por esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, tá? @investindo com Lucas. Se você ver esse vídeo no Instagram, me segue lá, se inscreve no meu YouTube também, Investindo com Lucas. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.